Olá, queridos amigos do Estúdio de Arte Multimodal. Eu vou apresentar algumas considerações sobre um texto que eu passo para todos os meus alunos de canto, um texto maravilhoso, muito completo. Aqui no canal você encontra videoaulas e vídeos diversos sobre música, dança, teatro, arte audiovisual, tecnologia empregada de uma forma criativa voltada para as artes. Então, antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo e bora para a aula! Olá pessoal, meu nome é Fernando Falti, eu sou doutor em música, professor de diversos instrumentos, piano, violão, contrabaixo, ukulele e também o canto. E estudar canto é uma atividade que é muito bacana, muito completa do ponto de vista do ser humano, do corpo, da sociedade, da nossa mente. Muita gente imagina que a forma como uma aula de canto se desdobra é apenas o cantar, não sabe que existem técnicas que são desenvolvidas, exercícios práticos que são realizados que melhoram realmente a nossa conexão com a nossa voz, com a nossa respiração. Muita gente nem imagina que existe uma faculdade de música, uma faculdade de canto e que existem professores que são formados nessas faculdades. Muita gente não imagina que o estudo de canto em algum momento pode passar pela leitura de um texto teórico de canto, e hoje eu trago para vocês algumas considerações sobre um texto que faz parte de um livro, Técnica Vocal para Coros, escrito pela professora Helena Coelho e publicado em 1994 pela editora Sinoidal. Então olha aí, primeira grande novidade. Existem professores que são super renomados, existem pesquisas feitas em cima de como se ensina o canto, como se estuda o canto. E se você é um aluno de canto, um estudante de canto, uma pessoa interessada, faz parte das suas atividades que você busque esse material, que você procure esses livros, que você leia livros de cabo a rabo sobre técnica vocal. Muitos alunos de canto vivem aquele paradigma onde eles querem chegar na aula e apenas cantar direto as músicas que eles gostariam de apresentar. E não é assim que se estuda canto. Então esses livros, eles costumam ser divididos em diversas seções. Quase sempre existe uma seção que descreve aspectos sociais, aspectos pessoais do canto, uma seção que descreve a anatomia, a fisiologia do nosso corpo, das estruturas envolvidas no cantar. Existe uma seção que descreve técnicas e mais técnicas e exercícios respiratórios, exercícios vocais, e uma seção que fala sobre música, musicalidade em geral, como cantar melhor uma música, como cantar melhor a outra música, o que é rico numa música, o que merece destaque. Então, tudo isso faz parte de um universo gigantesco do qual o estudante de canto deve se apropriar. Então vamos lá, eu vou começar a comentar alguns parágrafos desse texto e aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar um link para o meu blog oficial na minha página www.fernandofalci.net, onde você encontra o texto integralmente. Não é um texto assim tão longo, então eu vou comentando parágrafo por parágrafo, acreditando que você está com o texto aí na mão também e que eu recomendo fortemente que você leia o texto agora, antes de continuar esse vídeo. Bom, no primeiro parágrafo, esse texto ele descreve o canto de uma forma assim, muito física no sentido da física, não do físico, né? Apesar de envolver o físico também, mas descreve o cantar como uma atividade que acontece, um fenômeno natural que acontece, que envolve os sons e que como que isso é produzido no nosso corpo. É produzido através da expiração do ar, então envolve a nossa respiração, que se transforma em som através do nosso controle, da nossa coordenação das cordas vocais. Esse som,
ele ganha corpo e característica nas nossas cavidades de ressonância, então essas partes ocas do nosso rosto, do nosso tórax, que funcionam como se fossem ali o corpo de um violão. Então as cordas vocais, elas são como se fossem as cordas de um violão. Mas imagina que se eu pego só a corda do violão sem o corpo e faço um pem, a gente quase não ouve o som. É a mesma coisa que acontece com a produção do som a partir da expiração nas nossas cordas vocais. É um som muito pequeno, é um riozinho fino, quase imperceptível. E esse som ele ganha corpo porque ele ressoa, assim como ressoa no corpo de um violão, ele ressoa nas cavidades ocas da nossa cabeça, do nosso tórax, e aí ele fica corpulento, encorpado. Além disso, nós utilizamos os articuladores. O que são os articuladores? Língua, mandíbula, o nosso palato mole. Então, sobre essas estruturas, nós temos um controle muscular. Nós movimentamos a mandíbula, a língua, os lábios e o palato mole, que é o céu da boca, essa parte mole do nosso céu da boca. Também nós controlamos isso, fazendo com que ele suba ou com que ele relaxe um pouco mais. Ele sobe quando ele está contraído e quando a gente relaxa, ele abaixa. Então, isso é o que são chamados de articuladores. É com isso que a gente molda os sons. Por exemplo, na linguagem falada, o uso desses articuladores é o que permite que a gente emita o som de todas as consoantes, das vogais. Esses articuladores têm um papel fundamental aí na nossa dicção, na nossa clareza de comunicação de um texto. É sobre essas estruturas que trabalha um outro profissional da voz, que é o fonoaudiologista. Então, olha só, existem 3 profissionais da voz. Existe o otorrinolaringologista, que trabalha com essas estruturas também, o professor de canto e o fonoaudiologista. São 3 figuras profissionais muito relacionados aí com a prática do canto. Além desses itens que são assim, digamos, do corpo da pessoa para dentro, esse primeiro parágrafo do texto, ele fala também que a emissão da voz, ela depende do meio. Lógico, nós estamos emitindo a voz aqui no ar, no nosso meio, mas também nós estamos emitindo a voz sempre para alguém. Nós estamos cantando para alguém. Então, essas pessoas que recebem, que são os receptores das nossas mensagens, elas também fazem parte do meio que nos rodeia, do meio ambiente que nos cerca. E todo esse processo também depende fortemente do estado pulsátil daquele que canta, daquele que fala. O que é isso? O estado psicológico, a disposição vital de quem está cantando. E olha só, essa disposição vital, esse estado psicológico, ele se relaciona fortemente com o meio e com aqueles que estão recebendo a nossa mensagem. Então, é uma situação interativa, é uma comunicação interativa entre quem está cantando, quem está ouvindo, como se sente quem está cantando, como se sente quem está ouvindo diante daquilo que ouve, como se sente quem está cantando diante daqueles que estão ouvindo. Então veja só que troca interessante que acontece nesse momento do cantar. No segundo parágrafo do texto, então se você quiser fazer uma pausazinha e ler o segundo parágrafo agora, pode fazer assim. Mas voltando, no segundo parágrafo do texto, então, o que é destacado é que, embora a gente faça essa descrição das estruturas físicas do corpo, a concepção real do som, ela não vem das cordas vocais, nem do diafragma, ela vem da nossa mente. Então, num primeiro momento, o que acontece é, no nosso cérebro, em algum lugar do nosso cérebro, uma ideação de algo que vai ser pronunciado, algo que vai ser comunicado. Em algum lugar a gente cria uma imagem interna de um som, de uma palavra, de uma vontade. Em algum lugar internamente a gente cria uma imaginação, uma ideação de algo que será comunicado.
Num segundo momento, isso é transformado, traduzido em palavras. E isso pode ser traduzido numa linguagem que é português, inglês, veja só quantas linguagens, quantas línguas diferentes a gente tem no mundo. Mas antes de existir a língua, a linguagem, existe uma vontade de comunicação, algo que deseja ser comunicado, algo que nós desejamos comunicar. E que depois de traduzido para uma palavra, isso vai acionar determinadas regiões do nosso cérebro, que manda os impulsos elétricos pelos nossos nervos e que controla toda a coordenação de uma coreografia muito complexa que envolve a nossa expiração, as cordas vocais, os articuladores e todos os outros mecanismos aí que já foram citados. O que acontece é que quando a gente ouve a nossa voz sair, muitas vezes ela não sai exatamente como foi planejado, então existe um circuito que fica realimentando esse controle cerebral para que a gente, a partir daquilo que a gente ouve, a gente pouco a pouco aprende a desenvolver melhor a nossa coordenação. Pode ser que você não se lembre, mas você não sabia falar. E pouco a pouco você foi aprendendo a falar quando você era um bebê ou em outra situação da sua vida, mas você foi aprendendo a falar e você durante muito tempo falou muitas coisas erradas. É quase como coordenar a mão para pegar um objeto, a gente erra esse objeto. Se a gente começar a brincar aqui de jogar uma bolinha para você pegar, nem sempre você vai conseguir pegar essa bolinha. Então essa coordenação, ela é desenvolvida e aprimorada permanentemente. Nós estamos permanentemente criando uma ideação daquilo que a gente deseja falar e quando a gente fala, você pode estar satisfeito com o resultado, mas se você vai se aventurar pelo estudo do canto, você vai ter sempre um objetivo de refinar esse mecanismo. Refinar esse mecanismo que, veja bem, o primeiro passo é planejar aquilo que vai ser feito. Muito ativamente, com muita atenção, muita dedicação, para depois você fazer um som e pouco a pouco ir equilibrando esse mecanismo. Eu encontro nos meus alunos, muitas vezes, uma situação onde eu percebo que eu toco uma nota musical e o aluno, ele não canta a mesma nota que eu toquei porque ele não imaginou o som daquela nota antes de emitir o som com a voz. Ele imaginou a posição das cordas vocais, ele imaginou a posição da boca, ele prestou atenção no diafragma, mas ele não imaginou o som que ele iria produzir antes de começar a produzir aquele som, e aí acontece isso, eu toco essa nota, o aluno canta essa. E muitas vezes isso se repete por alguns segundos, até a hora que eu passo essa informação. Imagine o som que você vai cantar. Primeiro escute o som, depois imagine o som que você vai cantar igual ao som que você escutou, e agora você canta. Não pode nunca cantar sem que exista ali uma visualização. Não que isso seja uma racionalização, um pensamento, mas uma visualização interna, até mesmo de uma sensação, que é essa sensação de cantar aquele som exato. E como nós estamos lidando com alguns nervos, alguns mecanismos cerebrais, nervos por onde passam esses sinais elétricos e a nossa coordenação, tudo isso é muito suscetível ao nosso estado emocional. Talvez você já tenha se deparado com a infeliz situação de ficar muito nervoso, seja no ligando para cancelar a sua assinatura de cartão de crédito, seja numa situação de uma loja, de levar bronca de alguém, de tirar uma nota baixa numa sala de aula. Bom, eu tenho quase certeza que em algum momento você já passou por algum grande nervosismo na sua vida e como isso afeta o nosso organismo, como isso afeta até mesmo a nossa coordenação motora, a nossa voz pode fraquejar, gaguejar, a mão fica trêmula, não é mesmo? Então olha só como os nossos estados emocionais afetam
tremendamente toda essa questão da coordenação física, afetam a forma como a gente consegue atuar no meio. Então o cantar, ele também está muito relacionado com o conhecimento das suas emoções, o domínio das suas emoções, e isso nunca significa abafar as emoções, pelo contrário, isso significa expandir as emoções e conhecê-las. Então é um processo de autoconhecimento, de autocontrole, de domínio das situações, de expansão da sua personalidade. Veja só o quanto que é rico, enriquecedor, e o quanto que as pessoas que se aventuram por esse caminho estão de parabéns. Eu tenho um orgulho danado de conduzir as pessoas por esse caminho, e eu tenho uma admiração muito grande pelos meus alunos e pelos alunos de qualquer outro professor de canto também. Bom, o texto continua com o terceiro parágrafo, o quarto parágrafo é uma citação e o quinto parágrafo debate um pouco o que foi falado ali. O que foi falado é o seguinte: você pode achar que o cantar é um dom, que é algo natural do ser humano, mas não é. Nós somos a única espécie de animal que canta da maneira como nós cantamos, que canta com essa finalidade artística. Alguns outros animais, eles cantam para se acasalar, eles cantam para indicar perigo. Para nós, a nossa função do canto é diferente, e isso decorre do fato de que com a nossa inteligência, nós conseguimos, de certa forma, sermos hackers do nosso próprio organismo. Então nós conseguimos pegar estruturas diferentes do nosso organismo. Quando a gente coloca tudo isso junto, a gente se transforma num instrumento musical, que é chamado de aparelho fonador. Então olha só, fazendo um gancho para um outro texto que em breve nós podemos ler aqui no canal, com estudantes de canto, interessem-se também por entender a anatomia do nosso aparelho fonador. Porque o cantar, muitas vezes, ele depende de você se preocupar em manter saudável essas estruturas, para que você tenha o domínio do seu aparelho fonador. Essas estruturas todas precisam se manter saudáveis. Com essa consideração, o cantar, ele não é apenas uma arte, mas ele também envolve uma postura de vida. Então, o ato de falar com correção, o ato de cantar, ele não é só uma questão estética, ou no caso de falar, não é apenas um falar de uma forma pomposa, né, projetando bem a voz, mas também é uma postura de vida, é uma forma de você se colocar no ambiente. E o texto continua descrevendo um pouco mais sobre o que é essa postura de vida e como que o estudo do canto deve levar em consideração sempre questões psicológicas. O estudo do canto, ele melhora a postura, ele melhora a sua respiração, melhora a sua qualidade de vida, a sua saúde óssea e muscular, mas também molda questões como agressividade, timidez, autoestima. Falando um pouco mais sobre a respiração, o estudo do canto ele tende a devolver para o organismo uma respiração mais natural, longa, profunda. Então passa pelo estudo do canto definitivamente uma postura do indivíduo de desejo à vida, de reintegração à vida, um desejo de participação social, uma cosmovisão, ou seja, uma visão global, o desejo de integrar-se ao todo, de fazer parte de um todo, que é o estar vivo. E aí o nosso texto se aproxima do final, tá aí o penúltimo parágrafo. Esse desejo de participação no todo, ele inevitavelmente é um desejo de aperfeiçoamento de si mesmo, e não existe aperfeiçoamento de si mesmo sem que exista uma revisão da nossa própria autoimagem. E o estudo do canto passa por esse lugar de uma forma gradual, discreta, mas que certamente os alunos entendem isso como um desafio. Em diversos momentos do processo,
que é a revisão da autoimagem através de ver a si mesmo com o uso do espelho, ouvir a si mesmo com o uso de um gravador. Isso é gradual e passo a passo, de pouquinho, a gente vai percebendo que alguns alunos assim têm uma resistência muito grande com o ouvir a própria voz, com gravar vídeos de si cantando e ouvir esses vídeos depois. Muitos alunos não conseguem praticar os exercícios que são propostos, de fato prestando atenção no espelho. É perceptível o quanto que o olhar busca outras coisas que não seja a própria imagem no espelho, e pouco a pouco essa postura vai mudando e muitas coisas passam a se desdobrar na vida do aluno de canto que não estão relacionadas com o canto diretamente, a partir dessa postura corajosa de enxergar a si mesmo, de aperfeiçoar a si mesmo através da autocrítica. É muito fácil apontar o que deve ser melhorado nos outros. É muito fácil fazer uma análise de como o outro está cantando, de como o outro está se comportando, mas como é que fica essa situação quando nós temos ali na nossa frente uma avaliação de nós mesmos e, mais do que isso, uma autoavaliação de nós mesmos? E como que funciona o desafio de cantar a partir da sua própria voz, de encontrar a sua própria voz, o seu próprio jeito, a sua criatividade, a sua expressão. Como é comum que muitos alunos cheguem para fazer aula de canto comigo e quando eles vão cantar a música do fulano A, eles cantam imitando a voz do fulano. Quando eles vão cantar a música de outra pessoa, eles de certa forma imitam a voz dessa outra pessoa. Como a gente se defende de fazer as coisas do nosso jeito, copiando um outro jeito de fazer que não é o nosso. E que no caso do canto nunca fica bom, porque a nossa voz é uma impressão digital. Ela é única nossa, ela é única de cada um. E sempre que se tenta imitar uma outra voz, se escondendo através daquela possibilidade de assim, se eu imitar a voz daquele cara que é muito bom, eu também vou cantar muito bem e eu não vou mostrar a minha própria voz. É um esconderijo que acontece aí, mas que nunca fica bom, porque a sua anatomia física é diferente, o seu coração é diferente, o seu psicológico é diferente. Então, quando você imita a voz de alguém, sempre vai soar como uma imitação. E isso é uma defesa psicológica muito forte, gerada pela nossa timidez. Então tá aí um lugar que precisa ser pensado. Grava a sua voz e busque a sua voz. Grave o seu rosto cantando, o seu corpo cantando. Faça uma revisão da sua imagem. Veja, por exemplo, se você caiu no caso daquela preocupação pela estética do rosto de algumas pessoas que acabam cantando quase sem movimentar a boca. Ou o oposto, muitas vezes a gente canta e começa a virar uma caricatura de articulação exagerada, que não está conectada com o som. Então tudo isso passa por esses fatores de uma revisão da sua autoimagem. E essa autoimagem, ela não é só a imagem física, mas ela também é a imagem sonora. Então é a autoimagem e a autossonoridade, por assim dizer. Para finalizar, é muito importante que você leia textos a respeito de canto. Esse livro você pode ler integralmente, Técnica Vocal para Coros. Isso vai dar confiança no método empregado pelo seu professor, porque muitas vezes o aluno de canto ele fica um pouco à deriva, um pouco receoso talvez, questionador com relação a qual é a validade desses exercícios, por que é que eu estou fazendo vibração de lábio, vibração de língua, por que é que eu fico 15 minutos da aula só percebendo a minha respiração do meu abdômen, tentando fazer uma respiração tão longa, reter o ar. Então, através da leitura desses textos, você vai criar mais respeito
por uma arte que existe há muito, muito, muito tempo na humanidade, que é a arte do canto, e que muitas pessoas já se dedicaram muito tempo a ensinar os outros a cantar melhor. E a partir disso são elaborados esses livros e livros e livros e mais livros, tem toda uma literatura aí. Então pega meia horinha do seu dia, lê um texto sobre canto, isso com certeza vai contribuir com a sua arte, com a compreensão da arte a qual você se propõe a fazer cada vez melhor. Beleza? Então se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Lembra que você pode contribuir com o meu trabalho divulgando esse material para os seus amigos ou através do QR Code que aparece aqui na tela. Você também pode fazer uma contribuição financeira, mas a melhor forma de contribuir com o meu trabalho é você vir para o Estúdio de Arte Multimodal. Me procure para ter suas aulas presenciais online de piano, canto, contrabaixo, violão, guitarra, ukulele, alguns estilos de dança, aulas de teatro. Seja você também um artista multimodal em sua vida.